Algumas histórias não começam com um encontro inesperado ou uma troca de olhares em uma esquina qualquer. Algumas histórias já existem desde sempre, como raízes de uma árvore que cresceu devagar, sem pressa, mas que um dia percebe que os galhos entrelaçados não são mais apenas amizade, são amor. Clara e Rafael cresceram na mesma rua, em um bairro tranquilo onde todos se conheciam pelo nome, e os vizinhos ainda sentavam na calçada ao entardecer. Desde pequenos dividiam segredos, bicicletas, brincadeiras e até silêncios. Ele sempre a esperava na saída da escola. Ela sempre levava 2 pirulitos. Um era dele, é claro. O tempo passou, mas eles nunca se afastaram de verdade. Rafael, 5 anos mais velho, foi o primeiro a sair da cidade para estudar. Passou 4 anos na capital fazendo engenharia. Clara, por sua vez, ficou. Ainda terminava o ensino médio. Escrevia poesias num caderno escondido e fazia planos de estudar letras. Eles mantiveram contato, claro, mensagens, ligações de madrugada, risadas compartilhadas pela tela do celular, mas havia também algo que ninguém dizia menos um espaço entre eles, que crescia à medida que o tempo passava. Quando Rafael voltou à cidade, formado e decidido a montar um pequeno negócio com o pai, Clara já estava com 19 anos. E de repente ela não era mais aquela garotinha de tranças. Era uma mulher, com sonhos, intensidade e sentimentos que ela não sabia mais disfarçar. O reencontro foi estranho, quente demais para ser casual, frio demais para ser confortável. Então, você voltou de vez? Clara perguntou num fim de tarde, enquanto os dois caminhavam pela estrada de terra que levava ao sítio do avô de Rafael. Ela usava um vestido leve, o vento bagunçava seus cabelos, o céu tingido de laranja parecia fazer parte do momento. Voltei, Clarinha. Cansei da cidade. E senti falta daqui. Ele sorriu, mas desviou o olhar logo em seguida. Senti falta de você também, ela pensou, mas não disse. Durante semanas, eles voltaram a se encontrar com frequência. Na padaria, no campo de futebol, nas tardes de domingo na casa da dona Cida, mãe de Clara, riam muito. Brigavam por coisas bobas. Mas havia algo mais. Um incômodo bom, uma tensão que morava no ar. Clara começou a reparar que Rafael evitava tocá-la. Não era por descaso. Era como se ele tivesse medo de romper algo que existia há anos, como se sentisse culpa por enxergar lá de um jeito diferente agora. Foi numa noite de junho que tudo mudou. A cidade inteira estava na quermesse da igreja. Clara dançava com um rapaz qualquer, só para provocar. Rafael observava de longe, quieto, encostado no poste de luz. Os olhos dele queimavam, mas ele não dizia nada. Até que, num impulso, ela foi até ele. Vai ficar me olhando a noite toda? Provocou, com o sorriso mais desafiador que conseguiu. Você sabe o que está fazendo? Ele respondeu, em tom grave. Sei. Tô cansada de fingir que a gente é só amigo. Ele respirou fundo. O tempo parou por um segundo, e então ele a puxou para perto, sem dizer nada. Os dois se olharam nos olhos, e como num acordo silencioso, o primeiro beijo aconteceu. Foi intenso, doce, confuso, como se todos os anos de silêncio desabassem de uma só vez. Depois disso, nada mais foi igual. Os encontros ficaram mais frequentes, os olhares mais demorados, mas também vieram as inseguranças. Clara tinha medo de que Rafael ainda a visse como a menina da rua de trás. Rafael se cobrava por ser mais velho, mais experiente. Achava que precisava protegê-la, controlá-la, quando tudo o que Clara queria era liberdade para amar. E assim, entre risos e desentendimentos, o amor deles começou a nascer. Amor bonito, mas inexperiente. Um amor que ia precisar de muito mais do que desejo para sobreviver. Nem todo amor floresce em paz. Às vezes, o que mais machuca não é a ausência do sentimento, mas o excesso dele. E quando se ama demais, qualquer gesto vira pista. Qualquer silêncio parece abandono. Depois daquele beijo na quermesse, Clara e Rafael mergulharam em um novo mundo. Um mundo que antes parecia sonho, mas que na realidade era feito de escolhas, de dúvidas, de pequenas rachaduras que ninguém esperava. Durante os primeiros dias,
tudo era perfeito. Eles se falavam o dia inteiro. Trocaram risadas ao telefone. Combinaram apelidos bobos. Inventaram programas simples menos como ver o pôr do sol no campo ou ouvir música na varanda da casa de Clara. Parecia que, enfim, a amizade de anos tinha se transformado em algo maior. Mas com essa transformação veio também a insegurança. Clara era intensa, do tipo que sente demais. Ela queria estar com Rafael o tempo todo. Queria atenção, queria certeza, queria sinais constantes de que ele também estava mergulhado naquilo. Já Rafael era diferente. Tinha acabado de voltar de uma rotina independente, de uma cidade onde ninguém o cobrava, onde ele tomava decisões sem precisar se explicar. E agora, mesmo amando Clara com sinceridade, sentia o peso de algo novo, a responsabilidade de não decepcioná-la. A primeira briga veio cedo demais. Foi num sábado. Rafael havia prometido que passaria na casa dela à tarde para levá-la ao cinema da cidade vizinha, mas não apareceu. Nem ligou, nem mandou mensagem. Clara passou horas esperando, maquiada, vestida com o vestido que ele gostava, sentada no portão. Cada minuto sem resposta era uma ferida nova. Às 8 da noite, ela recebeu uma mensagem curta. Desculpa, deu problema aqui em casa. Falo depois. Ela não respondeu, nem queria. No dia seguinte, Rafael apareceu. Clarinha, me desculpa. Meu pai teve uma discussão com o contador da loja. Tive que resolver as coisas com ele. Nem vi a hora passar. Foi tudo corrido. Você não teve tempo de mandar uma mensagem? Ela perguntou, com os olhos marejados. Uma única mensagem? Eu tô dizendo que foi corrido. Corrido é tua falta de vontade. Se fosse comigo, eu teria ligado nem que fosse do telefone do vizinho. Ele ficou em silêncio. Olhou para o chão. Ela se virou e entrou. Naquela noite, os dois ficaram sem se falar. Nos dias seguintes, o clima mudou. O que antes era leveza virou dúvida. Clara começou a se perguntar se Rafael realmente a via como mulher, ou se ainda a enxergava como a menina da infância. Rafael, por sua vez, não sabia como agir. Se demonstrava demais, ela o sufocava. Se afastava um pouco, ela o acusava de não amá-la. Tudo ficou mais difícil quando surgiram os boatos. Pequena cidade, gente que fala mais do que vive. Disseram que Rafael havia sido visto tomando café com uma moça que trabalhava na antiga firma onde ele estagiou, que ela vinha da capital só aos fins de semana, que os dois ainda trocavam mensagens. Clara ouviu e não perguntou, apenas engoliu. Até o dia em que não conseguiu mais. Você vai continuar achando que eu sou idiota? Ela disse, cruzando os braços, enquanto ele tentava arrumar o motor da caminhonete. Que história é essa agora? A tal da Marina. Exatamente essa história. Ele soltou as ferramentas devagar, se levantou e limpou as mãos no pano. Clara, a Marina me ligou semana passada. Disse que estava pensando em vir morar aqui, que queria conversar sobre uma vaga na loja do meu pai. Só isso? Só isso? E não me contou? Porque não teve nada. Eu nem aceitei. Ela desviou os olhos, ferida mais pela omissão do que pelo conteúdo. Eu não sou criança, Rafael, mas eu queria que você me tratasse como parte da sua vida, e não como alguém que pode ser poupada. Eu estava tentando evitar esse tipo de cena. E olha onde a gente veio parar. O silêncio entre eles foi mortal. A confiança trincada e o amor. Assustado. Depois disso, os encontros diminuíram. As mensagens rarearam. E veio a pior fase. O quase fim. Num domingo de sol, Clara resolveu escrever tudo o que sentia. Escreveu uma carta, daquelas à moda antiga. Entregou na mão dele, em frente à igreja, depois da missa. Eu não consigo mais, Rafa. Eu tô me perdendo de mim tentando te entender. Eu te amo, mas isso não está leve mais. Ele leu cada linha, com o coração apertado, mas não disse nada. Apenas guardou o papel no bolso e partiu. E assim, de forma silenciosa, eles se afastaram. Amigos que viraram amantes. Amantes que viraram estranhos. E o amor ficou ali, preso no meio do caminho. Mas a história deles não acabaria assim. O tempo é mestre em dar voltas. E o coração, quando ama de verdade, nunca esquece o caminho de volta. Quando duas pessoas se afastam, o mundo continua girando. O relógio não para. O sol nasce do mesmo jeito.
e as obrigações diárias continuam a nos puxar pela mão. Mas por dentro é como se tudo congelasse. Clara sentia isso. Nas primeiras semanas sem Rafael, fingia normalidade. Sorria nos encontros com as amigas, continuava indo à igreja aos domingos, fingia estar ocupada demais para pensar nele, mas bastava a noite chegar para que os silêncios falassem alto. O travesseiro virava confidente e o coração parecia doer em ritmo compassado. Ela começou um curso de letras à distância. Como sempre sonhou, escrevia mais do que nunca. Histórias, poemas, cartas que nunca seriam enviadas. Seus textos eram cheios de entrelinhas, carregados de sentimento. Seus professores elogiavam. Diziam que ela tinha alma de escritora. Mal sabiam que aquela alma estava, na verdade, tentando se curar. Rafael, por sua vez, mergulhou no trabalho. Ajudava o pai na loja de peças e, aos poucos, começou a administrar sozinho o pequeno negócio. Assumia compromissos, fazia contas, lidava com fornecedores. Por fora, parecia mais adulto do que nunca, mas por dentro estava vazio. Guardava a carta de Clara dentro da gaveta do escritório, dobrada com cuidado. Às vezes, no meio da tarde, abria e relia. As palavras dela doíam mais agora, porque ele finalmente começava a entendê-las. Ele havia tentado proteger Clara, como se ela fosse frágil demais para encarar o mundo real. Tinha medo de machucá-la, mas ao evitar conflitos, acabou machucando ainda mais. Só que entender isso, tarde demais, é o castigo de quem ama errado. O tempo seguiu. Se passaram quase 4 meses desde a separação. Foi numa tarde comum que o reencontro aconteceu. Clara havia sido convidada para participar de uma feira literária na cidade vizinha, onde exporia alguns dos seus textos. Estava animada, embora nervosa. Aquela seria a primeira vez que seus escritos seriam lidos por outras pessoas. E foi lá, entre estandes de livros, xícaras de café e olhares curiosos, que ela viu Rafael de novo. Ele não foi até ela. Ela também não deu o primeiro passo. Foi o acaso, ou o destino, que fez os dois pararem lado a lado numa fila para comprar água. Ela virou o rosto. Ele sorriu. "Você está linda." "Clarinha menos", disse ele, baixando o olhar. Ela deu um sorriso discreto, sem saber o que responder. O coração dela batia como um tambor dentro do peito. "Vi teu nome no panfleto da feira. Vim te ver." Ele falava devagar, como se cada palavra fosse medida. "Achei que você tivesse me esquecido", ela sussurrou, com um misto de dor e ironia. "Esquecer você seria como esquecer de respirar." Houve silêncio entre os dois. Um silêncio que falava tudo o que eles ainda não conseguiam dizer. Ela apertava um livro entre os dedos, como se aquilo fosse impedi-la de cair. "Eu mudei, Rafael. Eu cresci. Eu aprendi que amor não é só presença. É cuidado, é verdade, é caminhar junto." Ele assentiu. Os olhos estavam molhados, mas firmes. "Eu também cresci. E se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Mas eu não posso." Tentar começar de novo ceivou Kaiser. Clara respirou fundo. Não era hora para decisões, mas era hora de encarar o que ainda existia. "Vem ver minha leitura. Vou apresentar um texto novo", ela disse. E finalmente olhou nos olhos dele. Naquela noite, sob as luzes quentes do auditório improvisado, Clara leu, em voz alta, um texto que havia escrito semanas antes. Ninguém na plateia sabia, mas aquele texto era sobre ele. "Você me partiu em pedaços tão pequenos, que só o tempo conseguiu juntar. Mas mesmo assim, cada pedaço tem seu nome. Você não saiu de mim. Só ficou adormecido, esperando o dia em que eu pudesse olhar para você sem doer." Ao terminar, os olhos de Rafael estavam vermelhos. Ele não aplaudiu como os outros, apenas olhou fixamente para ela. Eles não se abraçaram, não se beijaram, mas algo aconteceu ali. Algo silencioso, um recomeço invisível. Depois disso vieram as mensagens. Os reencontros tímidos, as conversas longas, profundas, sem máscaras. Pela primeira vez, Rafael falava de suas inseguranças. Clara, de suas feridas, riam do passado, choravam o que não foi, planejavam o que poderia ser. Ainda havia mágoas, medos, mas agora havia também vontade. Aos poucos, começaram a construir um novo amor.
Um amor mais maduro, mais real, um amor que entendia que a felicidade não está em nunca brigar, mas em saber voltar depois. Mas a vida, como sempre, guarda suas provações, e uma escolha difícil se aproximava. Uma escolha que colocaria novamente tudo à prova. Há momentos em que o coração quer ficar, mas a vida exige partir. E às vezes, amar de verdade é ter coragem de deixar o outro voar menos, mesmo que isso custe o próprio chão. Clara nunca sonhou pequeno. Mesmo nas tardes abafadas de verão, em que ela e Rafael deitavam na grama do sítio e falavam sobre o futuro. Ela já imaginava mais. Queria escrever, viajar, estudar em uma universidade onde a literatura não fosse apenas matéria a menos, mas essência. Rafael sempre soube disso. Mas quando a carta chegou, tudo saiu do lugar. Ela foi aprovada com bolsa integral em uma renomada universidade no sul do país. Letras com ênfase em literatura contemporânea. 3 anos longe da cidade, longe da família, longe dele. Clara segurava a carta com as mãos trêmulas, os olhos marejados, o coração confuso. É o que você sempre quis, disse a mãe, orgulhosa, enquanto a filha lia a carta pela 3ª vez. Eu sei, mãe. Mas agora tudo é diferente. Só porque você e o Rafael voltaram a se falar? Clara não respondeu. Não era só voltar a se falar. Eles estavam reaprendendo a amar. Com mais calma, com mais verdade. Com mais medo também. Naquela mesma tarde, ela foi até a loja de peças. Rafael estava no fundo, organizando uma prateleira de amortecedores. Mas parou ao vê-la. Você está com uma cara estranha, ele comentou, limpando as mãos num pano. Ela estendeu a carta sem dizer nada. Ele leu, devagar, linha por linha. O silêncio dele doía mais do que qualquer palavra. Você vai aceitar? Ele perguntou, sem levantar os olhos. Eu não sei, Clarinha. Você foi feita para isso. Para crescer, para voar, desde sempre. Só um idiota tentaria te segurar. Ela respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Eu só queria que você pedisse para eu ficar. Ele a olhou, sério. Havia um nó na garganta, um peso no peito. Eu te amo demais para fazer isso. Clara desviou o olhar, o coração dividido entre o sonho e o amor. Os dias seguintes foram os mais confusos que viveram. Se viam todos os dias, mas evitavam o assunto. Passeavam, riam, seguravam as mãos com mais força. Mas no fundo, ambos sabiam que o tempo estava escorrendo. Numa dessas tardes, sentados no banco da praça onde costumavam brincar quando crianças, Clara falou: eu não quero ir embora de você. Mas você precisa ir, porque se ficar por mim, um dia você vai me culpar. E eu nunca vou me perdoar. E se eu me perder no caminho, eu vou estar aqui. Mesmo de longe, sempre. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram ali por minutos em silêncio, assistindo o sol baixar atrás das árvores, como tantas outras vezes. Só que agora, tudo parecia um adeus. A despedida aconteceu numa manhã de segunda-feira. A rodoviária estava quase vazia. A mochila de Clara pesava menos do que o coração. Rafael estava lá, com um buquê de flores simples e um envelope amassado nas mãos. E é só um texto? Disse ele. Envergonhado, tentei escrever como você. Ela sorriu, emocionada. Você nunca precisou escrever. Eu sempre li você nos teus olhos. Ele a abraçou como quem tenta parar o tempo e sussurrou, bem baixo. Vai, Clarinha, vai viver o teu mundo. Eu estarei aqui, quando você quiser voltar. Nos meses seguintes, Clara viveu intensamente. A cidade era fria, mas cheia de possibilidades. Conheceu professores incríveis, colegas apaixonados por arte, por livros, por debates. Escreveu muito, publicou seus primeiros contos em revistas digitais. Teve noites de choro, sim, de solidão, mas também de conquista. Rafael mandava mensagens curtas, perguntava sobre as aulas, sobre os textos. Raramente falava de si. Ela sabia que ele sentia falta, mas ele queria deixá-la livre. E isso, ironicamente, fazia com que ela o amasse ainda mais. Até que os silêncios começaram a ficar maiores. As respostas mais espaçadas, os bom dias sumiram.
A rotina engoliu o contato. A saudade virou peso. Clara tentou fingir que não doía, mas doía saber que o mundo novo a afastava do mundo antigo. Que o tempo, esse velho cruel, parecia estar apagando o que eles estavam tentando reconstruir. E foi então, numa noite fria de outono, que ela viu a foto. Uma imagem simples, postada por uma prima de Rafael. Ele, sorrindo em um almoço de família, ao lado de uma garota desconhecida, morena, bonita, com a mão discretamente encostada no braço dele. Clara parou. O coração gelou. Será que ele seguiu em frente? Ela não chorou. Não naquela hora, mas uma certeza nasceu. Talvez o amor deles precisasse mais do que tempo. Talvez precisasse de uma escolha clara. Só não sabia se essa escolha ainda viria. Mas tudo mudaria menos e rápido quando uma carta chegasse à sua nova casa. Uma carta que não viria de Rafael, mas de alguém do passado. Alguém que ainda tinha muito a dizer. O tempo é uma estrada de curvas, cheia de buracos e surpresas. Às vezes, a gente corre tanto em direção ao futuro que nem percebe o que deixou pelo caminho. E foi exatamente isso que Clara sentiu naquela tarde. Ao abrir a caixa de correspondência do pequeno apartamento onde morava agora, entre boletos e panfletos de pizzaria, havia um envelope bege com seu nome escrito à mão. A caligrafia não era de Rafael, mas lhe era familiar. Clara entrou, trancou a porta e sentou no sofá com o envelope no colo. Sentiu um arrepio ao rasgar o papel com cuidado. Clara, sei que talvez você não espere ouvir de mim, mas precisei escrever. Porque há coisas que não cabem no silêncio. Porque o passado, uma hora ou outra, sempre bate na porta. A carta era de Marina menos a moça dos boatos. Aquela com quem Rafael tinha trabalhado. Aquela que anos antes quase foi um fantasma entre eles. Eu soube que vocês se afastaram. E antes que pense o pior... Não, Rafael não tá comigo. Nunca esteve. Sempre foi você. Mesmo quando ele tentava disfarçar, era você que vivia nos olhos dele. Nós tomamos um café, sim, anos atrás, e eu cheguei a me iludir. Mas ele nunca me prometeu nada. Ele não me escolheu. Ele escolheu se afastar de você, porque tinha medo de ser o responsável por apagar teu brilho. Clara parou a leitura. O peito apertava. Achei que você deveria saber disso. E saber também que ele não anda bem. Está tentando ser forte, como sempre. Mas já não é o mesmo desde que você foi embora. Às vezes, o amor mais verdadeiro não é aquele que grita, mas o que permanece. Mesmo em silêncio, a carta não pedia nada. Não sugeria nada. Era só um espelho do que Clara já sabia, lá no fundo. Rafael nunca havia deixado de amá-la. E naquele instante, algo dentro dela virou chave. O medo cedeu lugar à coragem. Na semana seguinte, sem avisar ninguém, Clara pegou um ônibus de volta à cidade. Era outono. A cidade parecia menor, mais silenciosa. A padaria da esquina continuava lá. O campo onde costumavam deitar agora estava coberto de folhas secas. Tudo parecia igual e completamente diferente. Ela foi direto à loja de peças. Queria vê-lo. Precisava. Ao chegar, uma senhora que atendia no balcão a reconheceu. Meu Deus, Clarinha. Vou capor aqui. Vim ver o Rafael. Ele saiu cedo hoje. Disse que ia até o sítio ou doava dele. Faz tempo que não vai. Mas hoje, do nada, pegou a caminhonete e foi pra lá. Clarice, era como se o destino tivesse marcado um ponto de encontro sem consultar ninguém. O céu estava dourado quando ela chegou ao sítio. O portão velho rangia. E o cheiro de mato molhado invadia tudo. Ela caminhou devagar, sentindo os pés tocarem o mesmo chão onde correram tantas vezes na infância. E então, o viu. Rafael estava sentado sob a velha árvore de jabuticaba, de costas, olhando para o horizonte. Ela se aproximou devagar, o coração martelando no peito. Você ainda vem aqui, disse, num tom sereno. Ele se virou devagar. O susto deu lugar ao brilho nos olhos. Ele não falou nada. Apenas se levantou. Eu li a carta da Marina menos... Ela continuou. E percebi, talvez a única pessoa que eu precisava ouvir era eu mesma. Ele deu um passo à frente. O rosto cansado, mas bonito como sempre. Você voltou, ela sentiu. Voltei pra mim. E voltei.
para nós. Se ainda houver um nós, ele respirou fundo. E então, com a voz embargada, sempre ouve, Clara, a gente só se perdeu um pouco no caminho. Ela se aproximou, os olhos se encontraram. Eu sou diferente agora, Rafael. Tenho mais sonhos, mais cicatrizes, mais dúvidas. E eu sou mais calado, mais realista, mais homem. Mas uma coisa não mudou? O quê? Eu ainda te amo, do mesmo jeito, com mais verdade, com mais coragem. Ela sorriu e então se jogou em seus braços como quem retorna de uma longa viagem. Ali, entre as folhas secas e o cheiro da infância, os dois se reencontraram de verdade. E não houve promessas exageradas. Não falaram sobre o futuro em detalhes, mas sabiam que juntos estavam prontos para recomeçar. Meses depois, Clara decidiu concluir o curso de forma remota. Rafael ampliou a loja e começou a vender livros e cadernos artesanais que ela escrevia. Criaram juntos uma pequena editora local. O amor virou palavras, virou rotina, virou vida. Eles ainda brigavam às vezes, ainda se desentendiam, mas agora sabiam voltar, sabiam escutar, principalmente, sabiam que algumas histórias precisam passar por pausas para que a gente aprenda a valorizar os capítulos seguintes. Porque o amor verdadeiro não é perfeito, mas ele permanece. Mesmo quando tudo parece ruir, mesmo quando a gente acha que acabou, ele permanece.